Novamente com você, programa Adriana Biasoli. Hoje o tema é violência na escola. Violência de modo geral. Gente, tá difícil hoje pra gente assistir as matérias na mídia sobre violência nas escolas. Imagine o professor, aquele que tá lá para ensinar, né? Ele, remunerado bem ou mal, ele está ali para ensinar. E de repente ele sofre ameaça, ele sofre agressões físicas e verbais, quando a coisa não fica mais grave, no caso da professora que foi alvejada por um aluno de 10 anos de idade. Né? Isso aconteceu, é fato, é verídico. E nós estamos aqui falando com Silvia Ruedas, que ela é gestora em educação, foi delegada de ensino, atua como assessora em educação no estado de São Paulo, enfim, é conhecedora do assunto. Silvia, qual a garantia que o professor tem de sua integridade física, psicológica, diante desse cenário? O que a gente pode aí prever? Então, vamos falar aqui de um aspecto que ele é até legal, tá? Sem esquecer tudo que já foi discutido aqui anteriormente, do papel da escola, do papel da educação, papel da gestão e esse professor ali em sala de aula. Ele tem, na escola, todas as escolas têm seus regimentos, e nos regimentos tem as normas de convivência. Então, tanto os professores quanto os alunos, eles estão ali, tem um roteiro, vamos dizer assim, tem as regras, né? O que pode e o que não pode ser desenvolvido ali dentro daquele espaço escolar. Quando essas normas normas de convivência, elas são feitas reunindo coletividade, né? De uma forma mais democrática, elas tendem a ser regras melhores, vamos dizer, mais eficazes. Agora, quando não, elas são impostas. Aí já fica uma situação mais difícil. Mas, mesmo independente da forma como ela tenha sido elaborada, ela passa pelo crivo dos dirigentes de ensino, então ela tem que estar dentro das normas legais, que dizem respeito à Constituição, ao Estatuto da Criança e do Adolescente também. Agora, vamos pensar um pouco. Professor agredir aluno. Gente, isso, se aconteceu, e se foi uma causa em termos de gestão da escola, ou o que quer que seja, não vamos procurar culpados. Você tem que reunir o conselho de escola, porque ali é o conselho de escola quem decide, e você toma uma atitude que é uma atitude legal, administrativa. Sim. O procurador do Estado, ele tem um parecer jurídico, pode ser localizado na internet, onde diz o seguinte: o que deve ser feito num caso de um ato de um delito grave, tá certo? O aluno foi lá, quebrou todas as carteiras. É um BO, gente. Se ele chegou lá e quebrou todas as dano ao patrimônio público. Dano ao patrimônio público. Ele vai ter que fazer. Agora, vai ser preso, vai ser condenado, o pai ou o que quer que seja, a escola tem um papel educacional, um papel de educar, um papel também de orientar, assim como a família. Então, a escola, eu estou falando da escola, ela pode contribuir com uma medida socioeducativa para que esse jovem aprenda e desenvolva ali uma forma mais urbana, né? Uma forma mais amistosa de se relacionar com as pessoas e respeitosa de se relacionar com as pessoas, sobretudo com os professores. Eu não coloco a culpa nunca no professor, nem coloco a culpa nunca na escola, nem coloco a culpa na sociedade. Para mim, isso é um contexto que ele é geral. Agora, isso também não quer dizer que o aluno tem esse direito de chegar e ficar impune, porque a impunidade também conduz a um erro maior. E isso daí eu vou falar até dos políticos e de todos que são. Agora, parabéns, porque estão punindo aqueles que realmente cometeram seus erros, mas não é uma prática muito comum. Não é uma prática comum essa correção. Então, é preciso que a gente também eduque para que as coisas caminhem dentro da ética, dentro dos princípios morais. E respeitar um professor tem que ser colocado em um pedestal e não ele ser agredido. Agora, que esse professor tem que ser formado, esse gestor tem que ser formado continuamente para que ele possa lidar com as questões da contemporaneidade é realmente um fato. Ele precisa, não adianta falar que agora eu vou reprimir
Então vamos voltar às décadas do horror, né, da antidemocracia? Não, é preciso que a gente aprenda a fazer diferente, fazer nesse contexto. Silvia, a criança que vive num lar conturbado, um lar de violência, em que o pai bebe, não é regra, mas existem, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu posso até citar fatos em que crianças que vivem em situações complicadíssimas de violência ou necessidades, até da alimentação, graças a Deus que melhorou essa questão da alimentação escolar, porque na minha época não era assim. Mas a criança, ela vem assim, às vezes muito magoada, muito chateada, ou porque não tem um vestimento, uma roupa adequada, ou porque tá muito simplesinha, e tá aí, né? A sociedade tem uma tribo ali, exatamente, do ter, e ela acaba sendo deixada de lado, e aí tudo é ofensa, tem o tal do bullying também, né, que prejudica... É violência. E aí o professor, ele tem dois tipos, ele pode tanto se reprimir e ficar magoado e ficar lá no cantinho dele, ou ele pode ser o terror da sala de aula. E aí, como lidar com uma situação como essa, na sua opinião? Então, eu penso assim, que sala de aula, ela compõe... eu acho que eu tenho uma visão meio sistêmica assim do processo, né? Mas vamos falar assim, não posso pensar a sala de aula sem pensar que ela integra aquela escola como um todo, aquele coletivo, e que essa escola compõe um coletivo maior que é da comunidade. Como o professor pode acolher? Primeiro eu coloco que quando ele chega na escola. Escolas demonstrando recentemente que elas trabalham artes marciais com os alunos, que elas trabalham uma recepção e eles cantam antes de entrar para as salas de aula. Eles são acolhidos de uma forma amorosa, respeitosa, calma. Dali... O uniforme é uma coisa muito boa, né? Dali é o uniforme, porque o uniforme não vai tornar os desiguais iguais, mas vai fazer com que todos que estão naquela escola, que tem aquele uniforme, cria uma identidade que ele pode naquele espaço aprender. Ele não se sente diminuído com a questão financeira que ele não tem aquela roupa. Mas eu fico pensando um pouco nessa questão desse acolhimento. Olha, Adriana, e aí os telespectadores, algo que vamos falar que não é propriamente da educação, mas ele tem tudo a ver com a educação. O que eu vou falar? Quem assistiu uma matéria aí, pode falar de programas de TV? Pode, né? Aqui não tem. No Fantástico, né? O Fantástico acho que foi no telejornal, deve ter sido lá no Jornal Nacional. Mostrando o plantador de uvas que ele tinha colocado músicas clássicas, né, eruditas, e que aquela colheita tinha sido assim altamente promissora, tá? As uvas ficaram doces, e aí ficaram também consistentes, bonitas, vistosas, né? Mas como que pode ter acontecido? Foram lá os especialistas, os estudiosos verem. A vibração da caixa de som, tá? A vibração, ela promove uma substância naquela uva, tá? E os biólogos podem falar melhor do que eu estou falando aí como leiga, mas que aquela uva fica melhor. Aí assistindo também TV Cultura, um seriado, acho que foi na Cultura, que falou sobre o gado, mostrava o gado e falando que os peões, eles passavam por psicólogos para tratarem o gado. E aí, então, quando ele chegava, para que desse uma boa carne, que produzisse bastante leite, colocava aquele gado à sombra, muito confortável, num ambiente altamente acolhedor para aquele gado, e ali ele recebia um tratamento todo especial daquele peão que ali estava, e a produção maravilhosa. Se nós estamos em escolas, e essas escolas parece que, ao meu ver, né, as escolas são as únicas que podem fazer frente a todo um contexto, porque por ela todos passam e porque lá estão os profissionais do saber. Por que não transformar esse ambiente em ambientes que nós já vimos muito por aí? Ambientes acolhedores. Amém. Acolhedores.
Ambientes agradáveis para receber os professores com dignidade, os alunos com dignidade. Aí você vai falar, é pobrezinho, tá tudo muito ruim ali naquele espaço. Meu Deus, quem acessa o meu Facebook viu um professor lá na África com uma lousa aqui num ambiente todo quebrado, desestruturado, os alunos sentados ao chão e ele ali tentando oferecer o saber que ele tinha àqueles alunos. Então vamos pensar que você pode fazer um acolhimento e oferecer a amorosidade que Paulo Freire fala. O amor, a acolhida, o respeito, o ambiente. Não transformar, porque eu já vi, por conta da indisciplina, no pátio de escola, me perdoem aí quem fizeram esse tipo de coisa, estiver ouvindo, né? Mas batendo nos portões, pá, 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 aquele barulho que deixava ensurdecedor, que deixavam aquelas crianças mais agitadas do que já estavam, para chamar a atenção dessas crianças. Quantas vezes o professor batendo o apagador ali na mesa, chamando a atenção para uma coisa ríspida e rígida. Não que isso não seja importante, você ter uma regra, uma norma numa escola, porque as melhores escolas são aquelas que têm normas e que têm regras. Eu estou falando de uma relação que a internet não vai dar, que ninguém vai poder oferecer, que é o tete a tete, eu estar com você, olho no olho, não é? Falando, você é um ser humano, eu te respeito enquanto ser humano, e aí eu vou fazer esse ser humano poder contribuir para que ele seja um ser humano melhor do que ele chegou aqui nesse espaço escolar. Porque educação, ela não é só o intelecto, nós somos mente, nós somos corpo, nós somos espírito. Nós temos que estar num ambiente em que tenham esses três aspectos. Porque se eu for trabalhar só o intelecto, olha só, o aluno chega lá, eu vou lá, logo para o quadro, eu vou mandar copiar, eu vou falar, vou transmitir aquele conhecimento que eu tenho, e quando muitas vezes eu desconsidero tudo aquilo que ele já tem, tudo aquilo que ele já trouxe, a mala que ele está é desprezada. Será que isso também não é uma violência? Olha aqui, eu estou chegando com a minha mala, você nem considerou, chutou a minha mala e a minha mala foi embora. Será que isso não se reflete também em maior violência? Então eu quero dizer aqui, não somos deuses, educadores, não somos santos, mas nós somos profissionais do saber. E as escolas devem acolher com amorosidade e com muita educação de qualidade todos os nossos alunos. Bom, a Silvia, ela tratou de um assunto, ela acabou resumindo tudo numa só palavra, que eu achei esplêndido, né? Se a gente olhar para você, aluno, vamos supor, vou falar com vocês, alunos. Se você olhar para o seu professor de hoje em diante e saber que atrás daquela pessoa que está ali com o jaleco, com o juiz, com o apagador, existe um ser humano, uma pessoa que sonhou, que estudou, que está ali, que tem os seus problemas, que tem o seu filho, tem a sua casa, tem os seus afazeres, tem o seu ir e vir, tem toda essa história. E vice-versa, o professor olhar para cada aluno, cada pessoa, e olhar que cada um tem um mundinho, com problemas, com dificuldades, e olhar com olhos, como a Silvia disse, olhos de amor. O mundo não seria melhor, porque você olharia, não como um todo, né? Vamos ensinar aí, quiser aprender, aprenda, se não quiser, que se dane. Não, você vai olhar de forma individual. Não é difícil. Basta a gente ter boa vontade, creio eu, né? Penso assim. E não missão, né, Adriana? Também falar assim, olha, professor, eu vou falar de amor, pensar, ai, a Silvia agora, a professora Silvia, né, enlouqueceu, vai falar que é só amor. Imagine só. O professor precisa se alimentar, precisa comprar seus livros, precisa ter uma vida tranquila para também poder, porque ele é o professor mais importante desse mundo. É ele, por ele que vão passar os médicos, os prefeitos, os políticos, todos passam pela escola. Certeza, o presidente. O presidente. Então, ele é o melhor profissional do mundo. Então, ele tem que ser muito bem tratado também, viu? Valorizado. Tratado. Do ponto de vista financeiro, que é ali de ter um bom estrutural, não é? De formação.
porque ele se formou, alguns se formaram agora, mas tudo é muito rápido, tem uma dinâmica muito rápida, essa sociedade tem uma dinâmica rápida, não é? Falávamos há pouco dessa tecnologia, da internet e tudo mais. É velocidade cruel. Então, o professor, ele precisa estar muito bem, ter o seu tempo de estudos, porque professor é respaldado, estruturado, acolhido, respeitado. Pais e mães, políticos que estão nos assistindo, prefeitos que vão assumir agora esse governo, coloquem a educação em primeiro lugar. Coloque a educação lá em cima. O maior orçamento é da educação, né? Nós temos ali 25%, um quarto do orçamento vai para essa educação. Nós temos o Fundeb, que é o fundo que vai dividir, redistribuir ali os recursos para a educação. Como esses recursos estão sendo utilizados? Senhores prefeitos, quando tiver um evento, ao invés de colocar ali um político maior, que também pode destacar esse político, chame seus professores para a primeira fila dos seus eventos, chame seus gestores ali, coloquem esses educadores, porque isso ajuda o aluno a ter respeito, a família a ter respeito. E as famílias também, quando falarem dos professores, não falem em tom pejorativo, não destruam a imagem do professor, construam que professores, são profissionais do saber. Valorização, né? Isso a gente poderia dizer numa única palavra, valorização do professor, do ser humano. O programa abordou no dia de hoje a questão da violência nas escolas. Falamos do professor refém dessa violência, tivemos um bate-papo gostoso com a Silvia. Eu quero agradecer, Silvia, muito. Vou usar e abusar, vou convidar você para outras pautas que eu acho que dá para trazer, para muitas outras pautas que podem ser discutidas. Obrigada mesmo. E você, meu amigo, minha amiga, muito obrigada por ficar conosco até este momento. Não queria que você saísse daí não, porque nós temos arte de fazer arte ainda para acontecer. Não saia daí, tá bom?